E aí, galera? Vamos hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos falar dos verbos. Vamos chamar essa aula de verbos 1, porque nós teremos ainda uma outra aula também sobre os verbos. A gente precisa fazer com muito detalhe, bem devagar, porque os verbos, eles necessitam de um pouco mais de atenção da nossa parte. Então, vamos lá. Então, quem é o verbo na língua portuguesa? O verbo pertence à classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Então, ele sofre várias transformações de acordo com a movimentação do seu diálogo, de acordo com o seu texto, de acordo com a sua oração. Então, ele pode indicar alguns processos como ação. Eu coloquei aqui para você o verbo falar, estado, ficar, fenômeno, chover, por exemplo, é um fenômeno da natureza, ocorrência, um nascimento ou desejo. Então, entre outros processos, nós temos esses 5 que são indicados pelo verbo. Vamos falar primeiro da estrutura das formas verbais. Toda palavra tem uma estrutura morfológica. Então, como é que o verbo se forma? Pelo seu radical, que é a parte invariável. O radical, ele expressa o significado essencial do verbo. Então, no caso aqui, eu coloquei uma conjugação do verbo falar. Então, o FAL, o FAL, é o nosso radical. Aqui é a nossa desinência modo temporal. Falava. Eu estou aqui com um verbo no pretérito. Então, aqui é minha desinência modo temporal. Falam. Um verbo no presente do indicativo é minha desinência modo temporal e está aqui. Mas o radical se manteve nos 3. Nós vamos falar dessa manutenção do radical num outro momento, quando nós falarmos de verbos regulares e irregulares. O que é o tema? É o radical seguido da vogal temática. Isso é que vai nos indicar a conjugação verbal. A que conjugação esse verbo pertence? Se ele é um verbo de primeira conjugação, de segunda conjugação ou de terceira conjugação. Se ele é um verbo terminado em AR, ele é de primeira conjugação. Se ele é um verbo terminado em ER, é de segunda conjugação. E se ele é um verbo terminado em IR, ele é um verbo chamado de terceira conjugação. As desinências verbais, eu vou ter a desinência modo temporal, é o elemento que vai determinar o tempo e o modo do verbo. Então, ele designa o tempo e o modo verbal. Então, falávamos, nós falávamos, ele indica que o verbo falar está aqui conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. A desinência número pessoal é o elemento que vai designar, determinar a pessoa do discurso. Vamos lembrar, galera? Quem são as pessoas do discurso? A primeira pessoa, quem fala. A segunda pessoa, com quem eu falo. E a terceira pessoa, de quem eu falo. Essas pessoas podem estar no singular ou no plural, por isso que eu vou chamar de desinência número pessoal, ok? Então, aqui nós falamos, ele me indica a primeira pessoa do plural. Uma observação que nós precisamos ficar atentos. O verbo pôr e todos os seus derivados, compor, repor, depor, pertencem à segunda conjugação, porque esse verbo na forma arcaica era poer. Então, com o tempo, ele perdeu essa vogal, ela desapareceu no infinitivo, porém, algumas formas do verbo por, ela volta a aparecer. Então, ele é considerado um verbo de segunda conjugação. Modo verbal. Gente, o que é o modo? O modo é a maneira como nós fazemos as coisas. Não é isso? É a maneira como qualquer coisa se organiza. Então, eu tenho os modos verbais que vão dizer como esses verbos serão conjugados. Primeiro modo verbal é o indicativo. O verbo expressa uma certeza, algo que acontece, que aconteceu ou que acontecerá. Isso é que me diz que o verbo está no modo indicativo.
Modo subjuntivo, ele expressa uma dúvida, uma incerteza, ele trabalha com possibilidades. Pode ser que essa ação venha a acontecer. E o imperativo é aquele que você já sabe, é aquele que a tua mãe fala contigo. Jogue o lixo fora agora. Dá uma ordem, um conselho, faz um pedido. De modo geral, a gente percebe como uma ordem. Então, enfim, o imperativo, ele tem essa característica marcante. Tempos verbais. Presente simples. Aqui, no caso, um verbo indicativo. Eu amo. Expressa algo no momento da fala. Algo que está acontecendo nesse momento. O pretérito perfeito. Os pretéritos fazem relação ao passado, fazem referência ao passado. Então, amei expressa uma ação pontual, ocorrida em um momento logo após a sua fala. O pretérito imperfeito, amava, ele expressa uma ação contínua, que ocorria sempre em um determinado intervalo de tempo anterior à sua fala. Eu amava chocolate. Mentira, porque eu continuo amando. Mas eu amava comer chocolate todos os dias. Pretérito mais que perfeito. Aí ele trata de um passado mais distante. Amara contrasta com um acontecimento em um passado também ocorrido. Há outro fato que também aconteceu no passado. Então, a referência do pretérito mais que perfeito é um passado mais distante. Futuro do presente. Amarei. Ele vai falar de algo que possivelmente acontecerá em um momento logo depois da sua fala, posterior à sua fala. E o futuro do pretérito expressa uma ação já esperada no passado, porém não aconteceu. Ok, pessoal? Ainda sobre os verbos, nós iremos estudar, fazer nossas atividades para que a gente comece a se apropriar desse conhecimento. Nada de decorar as conjugações verbais, nós precisamos entendê-las. Te espero na próxima aula.